Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, como sempre tem sido até aqui, guardando-nos e iluminando-nos para que não sejamos enganados. Deus nos ajude em mais este momento de fé para o rapto. Nós vamos ler as Escrituras em Apocalipse capítulo 5, verso 1 ao verso 7. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Que Deus nos abençoe em mais esta porção da sua santa palavra. É de suma importância olharmos estes acontecimentos, a abertura deste livro, de uma forma calma, solene, e sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Este é o nosso Deus. Este é o nome do Deus Todo-Poderoso, que tem sido conjecturado, questionado por muitos. O que é o nome de Deus? E Pedro disse, Atos 2,36, Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Sabemos que ele é a raiz e a descendência de Davi. Sabemos que ele se assentará no trono de Davi, um reino eterno. E para isto, nós estamos aqui convocando a todos os filhos de Deus, todas as filhas de Deus, para juntos assumirmos a nossa posição como reis e sacerdotes no Altíssimo. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro, ele é o leão, ele é o Deus dos 7 mensageiros. Ele é a lâmpada nestes 7 mensageiros. Ele é a luz destas estrelas. Ele está ativo nos 7 tronos de misericórdia em cada era, em cada tempo que Deus tem enviado os seus servos. E nós vamos entrar um pouco na Escritura através do profeta Irmão Branham,
E pedimos a Deus que Ele nos guie, nos ilumine, para não rejeitarmos a palavra de redenção, a palavra de intercessão, a palavra de misericórdia. O profeta Irmão Branham diz na mensagem à brecha, parágrafo 280, que haveria alguém nestes últimos dias inspirados por Satanás e que rejeitariam a palavra de redenção. Isto é algo muito forte, mas são inspirados por Satanás. Momento que você diz que a intercessão terminou, que o Cordeiro não está mais naquele trono de intercessão, você acaba de dizer que você está rejeitando a intercessão e fazendo com que outras pessoas, outros dos meus irmãos, também a rejeitem. E o profeta diz, parágrafo 280, a brecha, inspirados por Satanás. Agora nós vamos tomar aqui alguns parágrafos para nos basearmos, nos fundamentar acerca do assunto que vamos falar. Como já falamos que ele não saiu do trono, e oxalá você possa entender como ele não saiu do trono, e ele não pode sair do trono. Aquela intercessão foi algo estabelecido por Deus para permanecer ali como sacrifício por cada homem, por cada mulher, por cada um de nós, por cada um que estava desprovido da eternidade, da vida eterna, do zoe, da vida de Deus. Então, esta intercessão veio para ser feita por nós um só sacrifício, de acordo com Hebreus capítulo 10, uma só oblação foi feita, e isto permanece ali até a igreja ser raptada. Nós vamos ver isto com a mensagem, o profeta Irmão Branham nos ensinando. Gostaria de tomar 2 parágrafos aqui de imediato para mostrar aos irmãos o que tem fundamentado alguns que defendem que a intercessão terminou. Veja, parágrafo 255 é a mensagem à brecha, aonde o profeta disse assim: veja o perigo de isolar parágrafo. Mas agora, ele vem daqui, neste último selo. Ele não é mais mediador. Ele é rei agora. E que vai ele fazer? Se ele é um rei, ele tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir ante ele até que ele tome os direitos da redenção. E é o livro, é o título de propriedade. E agora ele sai de sua posição de mediador, onde a morte nos colocou na sepultura. Ele vem com os direitos. Então veja bem, e agora ele sai da sua posição de mediador. Você observa que aqui no parágrafo 255, eu vou ler outro parágrafo, na mensagem O Sexto Selo, parágrafo 120, para você ver como que parece que o Irmão Branham está falando o que a interpretação falsa, particular, diz, que o Cordeiro saiu do trono de intercessão. Você vai ver que parece que é, mas não é assim.
Você vai entender da forma correta. Veja só. Aqui no 255, onde lemos, observe. Mas agora ele vem daqui, neste último selo. Quando que é o último selo? É o sétimo selo. O sétimo selo é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para o rapto, para a nossa transformação. Então, ele vem do trono de mediador, ele sai do trono de mediador, quando for para sermos arrebatados na nossa transformação. Efésios capítulo 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual estáis selados até o dia da redenção. Quantos sabem que a nossa alma está redimida? Eu creio que todos sabem. Agora, o nosso corpo ainda não está redimido. Ainda precisa a redenção do nosso corpo. Por isso, a mediação, a intercessão, precisa continuar ali, no propiciatório. Entende? Até que o nosso corpo seja redimido. E o nosso corpo só será redimido depois da transformação. Depois de transformados. Correto isso? Tudo bem. Vamos mais adiante. Este aqui é o parágrafo 255, a brecha. Então veja que ele só vem do trono, ele só sai do trono no último selo. E o último selo é a vinda, é o rapto, é a nossa transformação. Vamos ler o parágrafo 120, mensagem, o sexto selo. Eu estou aqui lendo para vocês, porque depois eu vou ler o texto inteiro, para poder formar o contexto do assunto. Não deixa, irmão, irmã, não deixe ninguém ler parágrafo isolado para você. E assim, espera aí, irmão, o senhor está lendo esse parágrafo, mas vamos ler aí uns 5, 6 parágrafos antes, vamos ler toda a mensagem? Vamos ler toda a mensagem, vamos ler estes parágrafos para formar o contexto do assunto. Não vamos tomar apenas um parágrafo. Veja só, parágrafo 120, o sexto selo. O irmão quis criar contenda comigo com este parágrafo. Eu disse, irmão, eu não vou discutir com o senhor não crê na mensagem, não crê no irmão Brando, o senhor crê só nesse parágrafo, então eu vou fazer o quê? 120, o sexto selo. Não há mais sangue no lugar no santuário, de modo algum. Não há mais sangue no altar. O sacrifício foi removido, e não há nada mais a não ser fumaça e relâmpagos e julgamento ali. Veja que parece que é uma coisa que já está no passado. Veja bem, não há mais sangue ali, foi removido. Não há nada mais a não ser fumaça e relâmpagos e julgamento ali. E isso é exatamente o que é derramado aqui nesta noite. Vejam, o Brando estava pregando o quê? O sexto selo. O sexto selo, você sabe, irmão, irmã, é um selo de tribulação. É o selo da grande tribulação. Certo? Então vamos formando este contexto aí, este pensamento. E ele disse, e é o que está sendo derramado aqui nesta noite. Vejam, o Cordeiro tem deixado sua obra mediadora. Quando o Cordeiro deixar sua obra mediadora, é grande tribulação. É terrível a coisa. Você já parou para pensar nisso? A obra mediatória tem sido finalizada de sobre o trono. E o sacrifício, como o tipificamos perfeitamente, o parente redentor, o cordeiro sangrento que veio adiante, um cordeiro que havia sido morto, aquele que estava sangrando, que havia sido morto, ferido, veio e tomou o livro de sua mão. Quer dizer, os dias estão terminados. Agora, ele está vindo para reivindicar o que ele redimiu. Amém. Isso simplesmente faz com que sinta algo através de mim.
Então, olhe este parágrafo e olhe o parágrafo 255, onde lemos, e você vai perceber que dá uma imagem de que o Cordeiro realmente deixou a intercessão. Mas vamos ver quando é que ele deixa a intercessão. Vamos ver esse parágrafo 120, assim como nós já vimos o 255, que ele diz que é no último selo. Vamos ver quando é que acontece isso aqui que está no parágrafo 120 do sexto selo. Nós lemos anteriormente o 255, a brecha. Vamos ver quando é que acontece isso, irmão Brana. Vamos voltar ao parágrafo 115. Vamos voltar ao parágrafo 115. Sexto selo, para formar o contexto. Viu, irmãos? Eu não sou mestre, mas o Espírito Santo é o mestre. Ele disse, 115 em diante: recordem, Deus cegou seus olhos. Ele está falando dos judeus, claro. Deus cegou seus olhos, e eles ficarão cegos por um longo período, até que a igreja gentia seja tirada do caminho. Porque Deus não trata com os dois povos ao mesmo tempo. Porque isto seria bastante contrário à sua palavra. Recordem, ele trata com Israel como uma nação. Sempre. É a nação de Israel. Os gentios, ele trata como indivíduos, pessoas tomadas dentre os gentios, e o gentio teve que se compõe de todas as pessoas do mundo. Então, de vez em quando, entra um judeu nisso, vê? Exatamente como o árabe e o irlandês, e hindu e outros mais. E todas as pessoas do mundo formam esse buquê noiva. Todos esses povos, todas as nações fora de Israel, e até mesmo de vez em quando um judeu pode tomar parte neste grupo da noiva. Mas Deus tratando individualmente. Agora, como nação, Deus trata com Israel. Você sabe disso, eu sei que você conhece, só estou repetindo. Então, ele forma de todas as nações este buquê chamado noiva. Parágrafo 118 agora. Mas agora, quando se trata de Israel, nesta última parte das 70 semanas, você sabe que o Senhor Jesus Cristo, ele veio e cumpriu a primeira parte da última semana. E abriu um parêntese, dentro desse parêntese, ele então chamou de tempo dos gentios. Então resta ainda 3 anos e meio, que é a última parte, os últimos 3 dias e meio da última semana, para serem completados. E vai ser completado através do ministério de Elias e Moisés, que correspondem a 1260 dias. Correto isso? É o período chamado período de grande tribulação, período do 6º selo. Correto? E veja, vamos mais um pouquinho aqui para completarmos este pensamento. Agora, quando se trata de Israel, nesta última parte das 70 semanas, ele trata com eles como uma nação. Os gentios estão terminados. Então, quando as duas testemunhas, Elias e Moisés, entrarem para Israel, para falar com Israel, pregar a Israel, a juntar os judeus, aqueles escolhidos, neste tempo entra a grande tribulação. Quando entrar a grande tribulação, a noiva é tirada. A noiva não está mais aqui. Então, o tempo dos gentios cessa, para que se cumpra esta última parte da última semana, das 70 semanas de Daniel.
que estão determinadas sobre o povo judeu. Agora vejamos, a hora em breve está chegando, né? O tempo dos gentios então estarão terminados. A hora em breve está chegando, e talvez ainda possa ser nesta própria noite, que Deus completamente se voltará dos gentios completamente. Exatamente, assim disse ele: Jerusalém será pisada, até que termine a dispensação gentia, o tempo termine. Sim, Senhor. Então, o que é sujo, suje-se ainda mais, e o que é justo, seja justo ainda. Agora veio, aí você vê, isso é parágrafo 119. Aí ele vai agora entrar no 120. Quando estas coisas acontecerem, então o irmão Branham vai e diz no 120, então não haverá mais sangue no propiciatório, no santuário. Quando acontecer essas coisas. Quando é que acontecem essas coisas? Essas coisas acontecem exatamente quando o sétimo selo estiver se cumprindo aqui na terra, que é a vinda, o rapto, o nosso rapto. Então, quando essas coisas estiverem acontecendo, então não haverá mais sangue no santuário, no propiciatório. Correto isso? Vamos voltar um pouquinho mais aqui para a mensagem Apocalipse 4, né? Eu creio que é Apocalipse 4. Vejamos isso. Vamos ver aqui. Um pouquinho de paciência que nós já vamos já estamos caminhando para o encerramento. Parágrafo 72, Apocalipse 4, terceira parte, trono da misericórdia. Ele disse assim, Apocalipse 4, verso 1. Depois que a igreja partiu, então uma porta estava aberta, e passamos através de tudo isto, e descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro, também era a mesma voz que ele ouviu no céu, dizendo, suba aqui. João subiu. Isto representa a igreja indo no rapto. João, quando ele subiu, ele representa a igreja indo no rapto. Não precisa de outro João aqui. Não. João representou a igreja indo no rapto, ali. Apocalipse, capítulo 4, verso 1. Você veja, irmãos, é bom ir formando este quadro, que aqui o profeta diz que aquela porta que João viu aberta no céu era Cristo. Então você vai vendo tudo isso. A porta é Cristo, o cordeiro é Cristo, o leão é Cristo. Jesus Cristo é tudo em todos. Este é o nosso Deus. Agora no parágrafo 73, ainda Apocalipse 4, terceira parte. João subiu no Espírito, foi tomado ao céu e viu todas as coisas que Deus prometeu e que disse aos discípulos. Que importa se quero que ele fique até que eu venha? Ele viu a vinda do Senhor e o que aconteceria. Ele viu na terra. O que aconteceria na terra para o rapto da igreja. Oh, como foi bom Deus usar João e levar João ali para poder ver todas estas coisas. Isso tira das nossas mentes, dos nossos pensamentos, qualquer conjectura que possa querer estabelecer outro João depois do irmão Branham. Não tem espaço para tal. Então João viu tudo, ele viu a vinda do Senhor, ele viu o que aconteceria, ele viu na terra o que aconteceria na terra para o rapto da igreja, e foi tomado e lhe foi mostrado tudo. Não ficou nada para um segundo João, não. Até depois do milênio,
Oh, não é ele maravilhoso? Ele maravilhoso é Cristo, não é João que é maravilhoso. As pessoas podem pegar porque tem muita gente que tem facilidade para achar que um homem é maravilhoso. E aqui o Mombrana está mostrando que João viu todas estas coisas, viu o rapto da igreja, ele viu até mesmo depois do milênio. E ele diz, não é ele maravilhoso? Cristo, ele com E maiúsculo. Parágrafo 91. Veja que o profeta está falando do que João viu. E agora vamos ver o que João viu. E do trono, deixe-me falar deste trono. Agora o Mombrana vai rasgar o véu, vai mostrar a coisa descoberta para nós. Deixe-me falar deste trono agora, por alguns minutos. Nós estamos falando que o Senhor Jesus Cristo, ele fez uma oblação de uma vez por todas. Esta é uma oblação perfeita, é um sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 10. Agora veja, deixe-me falar deste trono por alguns minutos. Esse não era o trono da misericórdia. O trono da misericórdia já terminou. Não há mais misericórdia. É sem misericórdia. Como o tribunal será o trono de julgamento de Cristo? O trono de julgamento? O trono branco de julgamento? Haverá misericórdia então? Não há nenhum pouquinho de misericórdia para ser dada no trono de julgamento. Não. Você pode gritar misericórdia, até não conseguir gritar mais. E você pode simplesmente gritar ao ar livre em algum lugar, porque não há mais misericórdia. No parágrafo 92, agora é o dia da misericórdia. Chegará um tempo quando não haverá mais a misericórdia. Mas o profeta diz no 92, agora é o dia da misericórdia. Agora, vamos voltar ao Velho Testamento aqui só por um pouquinho e descobrir o que é a misericórdia. Vamos lá voltar com o irmão Brana no Velho Testamento, para nós saber o que é a misericórdia? Voltar e ver o que aconteceu com este trono. Este trono, naturalmente, é o trono do julgamento. E a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação do sangue. Você crê, irmã, que o propiciatório está aspergido com o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo? Então imagine agora um altar, um lugar próprio para sacrifício. Então aquele lugar foi aspergido com sangue. Enquanto permanecer o sangue aspergido naquele lugar, há redenção, há misericórdia. Por isso o profeta diz que quem rejeita a palavra de redenção, parágrafo 280 brecha, quem rejeita a palavra de redenção, são inspirados por Satanás. Não podemos levar um evangelho desta forma às pessoas. Isso é anticristo, é antibíblico, é anti a mensagem do irmão Brana. É contra Cristo. Vejamos. É porque a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação, sangue. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento mais. Você veja que o trono é o mesmo trono, apenas ele muda a atividade ali. Ele passa a ser
um trono de misericórdia, um trono de intercessão. Por quê? Por causa do sangue. Por causa do sangue. Nós vamos chegar nisso. Ele diz, e desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento mais, é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isto, diga amém. Se você vê isto, irmão, diga amém. Então, algo morreu. Jesus morreu. O Cordeiro morreu, foi imolado. Nós acabamos de ler a Escritura. João olhou para ver o leão e era um cordeiro. Então, o Cordeiro morreu, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali é o sangue do Cordeiro. Cristo. Sangue do próprio Deus. Atos 20, verso 28. E ele diz aqui, a razão pela qual hoje existe misericórdia é porque o propiciatório está aspergido com a expiação sangue. E desde que o sangue esteja no trono de julgamento, não é julgamento mais, é misericórdia, porque algo morreu para barrar o julgamento. Se você vê isto, diga amém. A congregação responde, amém. Uma vez que o sangue estava no propiciatório, mostrava que algo havia morrido para conter o julgamento. Mas quando a igreja é raptada, o trono de misericórdia se torna um trono de julgamento. Agora tome isto e liga isto com o parágrafo 255, a brecha, com o parágrafo 120, o sexto selo, para você ver. Quando é que a igreja, quando é que a misericórdia termina? Quando é que a intercessão termina? Quando a igreja for raptada. Irmãos, pelo amor de Deus, por amor à sua alma, pare um pouquinho, reflita um pouquinho. Que evangelho mais desesperado, mais atormentado, atropelado é este evangelho que mostra que a intercessão terminou. Não tem espaço na Bíblia, não tem espaço na mensagem, não tem espaço no meio dos eleitos de Deus. Mombrana mostra aqui que isto é uma inspiração de Satanás. Aqui, parágrafo 280. A brecha. Então veja, a mensagem, a brecha 255, nós lemos que ele vem do trono, ele sai do trono de mediação, quando? No último selo. O que é o último selo? É o sétimo selo. O que é o sétimo selo? É a vinda do Senhor. O sétimo selo é a vinda, é o momento da nossa transformação. Parágrafo 93, o trono de misericórdia. Apocalipse 4, terceira parte. Lá no Velho Testamento, e aqui no Novo Testamento também, lá no Velho Testamento, e aqui no Novo também, e o santuário é aí onde o júri, no santuário, o juiz, no trono, no santuário. Agora, aquele trono de julgamento e o santuário ficavam cheios de fumaça. O que era aquilo? Como no Monte Sinai. Julgamento. A misericórdia havia deixado o trono de Deus. Deus julgará o mundo sem misericórdia. Quantos sabem disso? Nós sabemos disso. O povo de Deus sabe disso. Ele julgará o mundo sem misericórdia. É sexto selo. É o selo da grande tribulação. Vamos ainda com
Ainda tem mais alguma coisa a ser mostrada aqui. Mensagem, vamos, Deus nos ajuda a completarmos este pensamento aqui para os irmãos. Como já vimos ali, então, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o juiz, Ele é o advogado, Ele é a porta aberta no céu, Ele é o cordeiro, Ele é o leão, Ele é a raiz, Ele é a descendência de Davi. Ele é tudo em todos, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos chegar nisto. E cada eleito também, com certeza, chegará nisto. Parágrafo 33, mensagem, o selo de Deus. Ele diz: agora encontramos, antes que nos aproximemos disto, que não há ninguém no céu, não havia ninguém na terra e ninguém debaixo da terra que fosse digno de tomar o livro ou abri-lo ou desatar seus selos. Ninguém. João viu isto no Apocalipse. E estamos ensinando o Apocalipse agora. E João chorou. Mas houve um cordeiro que tinha sido morto antes da fundação do mundo. Ele foi digno de vir e tomar o livro da destra do que estava assentado no trono, e abrir o livro, e desatar os seus selos. E aquele cordeiro, lógico, era Jesus Cristo, o Filho de Deus. E agora, se ele é o único que é digno, mensagem, o selo de Deus, 34 e 35. Ele uma vez viveu aqui conosco na terra, na forma de homem. Deus viveu em seu Filho, Cristo Jesus, como um Deus homem. Ele retornou para a glória, deixando esta palavra: um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. A pessoa do Espírito Santo, Deus retornando na forma em que ele, Jesus disse: vim de Deus e vou para Deus. Ele veio da eternidade, desceu até o tempo, saiu do tempo, de volta à eternidade. E o mundo não o conheceu. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Vou falar um pouco para que você possa entender melhor acerca deste assunto. Então veja que ele também Cristo também é o mesmo Espírito Santo que continua conosco aqui. Ele não nos deixou órfãos. Ele permanece conosco aqui. Ele é o mesmo Espírito de vida que saiu da célula sanguínea, do sangue vertido por nosso Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, ali no Calvário, e que nos dá o novo nascimento. Por isso, a Escritura nos diz que Ele é tudo em todos. Agora, irmão, ouvinte, povo de Deus, imagine um pai de família. Você é um chefe de família. Se não é, mas será daqui uns dias. As irmãs também imaginem assim. Agora estamos falando do nosso Deus, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Ele é o chefe da família. Ele é o chefe desta casa, desta família, família de Deus. E ele, em sua casa, como chefe de família, ele estabeleceu certas regras, certas atividades que devem permanecer daquela forma como ele estabeleceu. Ele disse:
a oblação, a propiciação, a remissão dos pecados, através do sangue. Esse sangue estará aqui agora fazendo intercessão até que o último eleito entre. Esta intercessão permanecerá aqui agora até que a igreja seja raptada, até o dia da redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual estáis selados até este dia. Esta redenção permanecerá aqui até eles terem seus corpos redimidos. Isso é o que Deus estabeleceu. Imagine você como um homem finito. Deus é infinito, mas você como um homem finito. Você estabelece as ordens, como isto deve funcionar na sua casa. A minha casa deve ser assim, assim, assim. Tá. Mas agora você estabeleceu todas estas regras, como seu lar, sua casa deve funcionar, e você não pode sair da sua casa, do seu trono. Você não pode sair da sua casa, porque se você sair, aquilo não vai ser cumprido, não vai ser obedecido. Claro que não. Numa casa onde tem um verdadeiro chefe de família, ele esteja ali, ou ele esteja acolá, distante, as suas ordens e as suas regras serão obedecidas da mesma forma, e não por uma imposição. Veja bem, aquilo é estabelecido porque aquilo é a palavra do chefe da família. Isto permanece ali porque é palavra de Deus, a intercessão permanece ali. Isto não quer dizer que porque ele levantou e tomou o livro da mão do dono original, isto não quer dizer que quando ele levantou dali, a intercessão terminou. Entende isso? Aquele pai de família estabelece as regras e ele sai para uma viagem, para ganhar o pão, para fazer seus negócios, as suas atividades em uma outra cidade, em outros lugares, trabalhando para trazer o sustento para aquela família, a providência para aquela família. Mas as regras que ele estabeleceu permanecem ali. Assim também é a nossa mediação, é a nossa intercessão. Entende? Veja que ele estabeleceu esta intercessão por nós ali. É ele como chefe desta família de Deus. Ele estabeleceu e isto permanece ali até que a igreja seja arrebatada. O fato dele vir e abrir os selos, reivindicar os seus direitos, o fato dele estar aqui na terra como o Espírito Santo, como o Espírito Consolador, o fato dele ser a porta aberta do céu, o fato dele ser a luz daquelas 7 estrelas nos 7 mensageiros, isto não é quebrado aquela ordem intercessória, aquela ordem de intercessão que uma vez ele estabeleceu ali, uma vez por todas, um sacrifício perfeito. Cada movimento que ele faz não anula a intercessão. Aquilo é estabelecido por Deus. Só termina no último selo. E o último selo é a vinda, é o rapto, é a nossa transformação. Creio que você deve ter compreendido um pouco de como é este assunto. Por isso, eu disse, e o profeta Irmão Branham diz, que a intercessão só termina quando a igreja for arrebatada, for raptada. A intercessão só termina no último selo. O último selo é o 7º. Não se cumpriu ainda. Então vejamos, não adianta nós querer estabelecer uma doutrina conforme a nossa mentalidade. A doutrina é o que o profeta Irmão Branham já estabeleceu. A doutrina desta família de Deus é o que o Senhor Jesus Cristo já estabeleceu. Por isso, Efésios 2, 19 ao 20,
diz que a família de Deus está edificada no fundamento de apóstolo e profeta, tendo Jesus Cristo como a pedra da esquina. Vamos um pouco mais. Aqui na mensagem ainda, o selo de Deus, parágrafo 37. E agora, Jesus Cristo está conosco. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Agora haverá um mundo que não vê. E haverá ele, que vê. Porque eu é um pronome pessoal. Eu estarei convosco, mesmo em vós, até a consumação dos séculos. E vós, os crentes, os vereis, direto até a consumação dos séculos. Quando que é a consumação dos séculos? É quando acaba o tempo, é quando acaba tudo isso. Então nós continuaremos vendo. Ainda parágrafo 38, mensagem do selo de Deus. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Observe-o em seu poder, o mesmo Senhor Jesus, o mesmo amor, as mesmas maravilhas, os mesmos sinais que o seguiram sem cessar. Ele está no corpo místico agora, o corpo dos ressuscitados. E eu pergunto, por que ele está agora no seu corpo, na sua vida? Ele saiu do trono? Não, de maneira nenhuma. Ele está porque ele é onipresente. Deus é onipresente, irmãos. O fato dele ter feito a intercessão e sair para reclamar os seus, para abrir, para tomar o livro dos 7 selos, o livro selado com 7 selos, não significa que ele deixou o trono. Veja que quem é que vem abrir ali? O ancião disse: não chores, João, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro. Mas quando João olhou para ver o leão, ele viu um cordeiro todo ensanguentado. Não é isso? Então veja que são figuras, símbolos, são representações. Correto? Ele permanece, aquilo que ele estabeleceu uma vez, ele permanece ali para sempre, até que aquilo se cumpra. Veja que para sempre não é eternamente. Ele está no corpo místico agora, o corpo dos ressuscitados, do pecado para a vida. Ele vive neles. Parágrafo 39. Deus em sua grande glória, Deus condescendendo, vindo desde a coluna de fogo, o Logos lá. Nenhum homem podia tocar, descendo até uma forma de carne humana, onde ele podia tocar, mas ele era nascido de virgem. Então, lá, dando sua vida para ser crucificado, para limpar nós, homens pecadores, limpar a mim, homem pecador, falho, negligente. É isto que eu era, é isto o que nós éramos. É isto que eu era, um negligente, um bruto, um ignorante, um estúpido. E achava que nem mesmo precisava de Deus. Se aproximava, ainda aproximava através de um ídolo, porque não tinha nenhum conhecimento de Deus. E agora Deus vir e chegar ao meu nível, morrer por mim. Você já parou para pensar nisso? Lembre-se, ele é onipresente, onisciente, onipotente. Agora ele disse, o profeta irmão Branham disse: então, lá dando sua vida para ser crucificado, para limpar homens pecadores, ele pôde viver diretamente entre os homens. Que amor Deus tem pelo homem, de modo que ele se manifestou a si mesmo para fazer um caminho limpo para eu passar. Eu, homem pecador, homem cheio de atitudes impuras,
atitudes incorretas, atitudes malignas. Mas ele veio para me limpar a minha mente daqueles pensamentos malignos. Ele veio para limpar esta vida pecaminosa, aquele espírito maligno, espírito de cobiça, espírito de adultério, espírito de mentira, espírito de roubo, tudo aquilo que estava sobre o homem, estava sobre mim. Ele veio para tirar isto de mim. Aquele que começou em nós a boa obra, aperfeiçoará até o dia do rapto, até o dia de Jesus Cristo. Ele está nos aperfeiçoando. Não somos bons, não somos perfeitos ainda, não somos o que devemos ser, mas também não somos mais o que nós éramos. Não estou aqui pregando porque eu seja bom, porque eu seja justo, eu seja uma pessoa sem nenhuma mancha. Eu estou aqui porque Ele limpou as minhas manchas. Eu estou aqui porque Ele limpou-me através do seu sangue. Eu sinto gratidão, eu sinto que Ele me limpou. É por isso que eu estou aqui. Estou falando a você nesta noite. E Ele também pode te limpar. Ele pode fazer por você o que Ele tem feito por mim e por muitos. Então veja, que amor Deus tem pelo homem, de modo que Ele se manifestou a si mesmo, para fazer um caminho limpo, para que Ele pudesse viver e amar entre eles, homens e mulheres. É bonito, sim. Esse é nosso Pai. Esse é nosso Pai. Parágrafo 255 foi onde nós lemos, mas nós vamos ler desde o 251 agora, né? Desde o 251. Mas agora, este sétuplo livro de selos de redenção, que o Cordeiro tomou consigo mesmo, foi o único que pôde fazê-lo. E ele o obteve na mão direita daquele que está, e ele o obteve da mão direita daquele que estava sentado no trono. Agora, para reclamar seu resgate, para reclamar seus direitos, reclamar por mim e por você, pelo que ele nos redimiu. Vejam, de volta a tudo que Adão perdeu no jardim do Éden. Ele tem nos redimido de volta a isso. Agora, com o Cordeiro, com o livro em suas mãos, nós estamos prontos para rogar sua graça e misericórdia sobre nós, para abrir o livro selado com 7 selos, para nós, e nos deixar olhar além da cortina do tempo, um pouquinho. Veja, quando ele tomou o livro, o título de propriedade selado, ponha isso em sua mente agora, irmão, irmã, ponha isso em sua mente agora, e rompeu os selos do mistério para revelar a eles, para trazê-lo aos seus. Vejam, todos os seus assuntos da redenção. Quando tocarmos nestes selos, vamos voltar ali e ver aquelas almas sob o altar, clamando: Senhor, até quando? Até quando? E aqui está ele, como mediador no altar, apenas um pouco mais de tempo, até que complete o número dos que têm que sofrer como vocês. Vocês sabem que aqueles debaixo do altar que estão clamando por vingança, não são a noiva, são os judeus. A noiva não clama por vingança, a noiva clama por misericórdia. O judeu clama por vingança, é olho por olho, é dente por dente. Este é o lema do judaísmo. Então, quando é que ele vai tratar com os judeus? Quando o 7º selo estiver se cumprindo para a noiva e o 6º selo se cumprindo na grande tribulação. Isto acontece simultaneamente. Veja,
Parágrafo 254. E aqui está ele como mediador no altar, apenas um pouco mais de tempo, até que complete o número dos que têm que sofrer, como vocês, que são os 144 mil judeus. No parágrafo 255, onde lemos ainda há pouco. Mas agora, ele vem daqui, neste último selo. Quando que é o último selo? O 7º selo, a vinda do Senhor, o rapto. Ele não é mais mediador. Quando? No último selo. Ele não é mais mediador. Ele é rei agora. E o que vai ele fazer? Se ele é um rei, ele tem que ter súditos. E seus súditos são aqueles que ele redimiu. E eles não podem vir ante ele até que ele tome os direitos da redenção. Lembra que nós estamos selados com o Espírito Santo de Deus até o dia da redenção? A redenção da alma já aconteceu, mas a redenção do nosso corpo não aconteceu ainda. A redenção do nosso corpo só acontece quando formos revestidos daquele corpo teofânico. Aquele corpo teofânico nos leva a um corpo glorioso, como o próprio corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, e eles não podem vir ante ele até que ele tome seus direitos da redenção. E agora ele sai de sua posição de mediador, quando? No último selo. E agora ele sai da sua posição de mediador, onde a morte nos colocou na sepultura. Ele vem com os direitos. Amém. E mesmo aqueles que estiverem vivos e permanecerem até sua vinda, não impedirão aqueles que dormem, pois a trombeta de Deus soará, aquela última trombeta, quando o último selo for rompido e quando o 7º anjo estiver dando sua mensagem. Veja que o 7º selo ainda faz parte da mensagem do profeta irmão Branham. Veja, tem algo aí dentro, irmãos, irmãs, povo de Deus. Veja, Samuel, mesmo depois de morto, ainda era profeta. A sua mensagem ainda era de profeta, era viva. Lembra disso? Irmão Branham, mesmo depois de morto, ele é profeta. A sua mensagem permanece viva. Vejamos, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. Quando o último selo for rompido e quando o 7º selo, quando o 7º anjo estiver dando sua mensagem, a última trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão. E nós, os que estivermos vivos e permanecermos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontrá-lo nos ares. Ele clama, ele se adianta para reclamar sua possessão. Ele se adianta, ele vem à frente para reclamar sua possessão através do livro selado com 7 selos. Mas eu pergunto, quando ele faz isso, ele vem adiante, ele termina a intercessão? Não, claro que não. Aquilo é uma ordem que o chefe da casa estabeleceu. Aquilo é obedecido, aquilo é estabelecido por aquele chefe de casa. E ele está cuidando dos outros assuntos. Mas isso não quer dizer que ele deixou aquele trono vazio. A sua intercessão, a sua ordenança, as suas regras continuam ali. A intercessão continua ali até que a igreja seja raptada. Nós vamos chegar nisso. E ele diz: e ele vem à frente para reclamar a sua possessão. Mas vejam vocês, aquelas virgens nécias, veja, que hora que é que aparecem as virgens nécias? A virgem nécia, ela só aparece na hora do rapto. Entendeu? Uns são tomados, outros são deixados. É a virgem nécia. Mas vejam vocês, estou lendo 262, é uma continuação. A brecha. Mas vejam vocês, aquelas virgens nécias não receberam coisa alguma. Isso é certo. E recordem, enquanto elas foram tentar comprar azeite, recordem que as Escrituras não dizem que elas o conseguiram. Mas quando elas saíram tentando comprá-lo, aí veio um som. Que aconteceu? Todas aquelas virgens que dormiam acordaram e adereçaram suas lamparinas e entraram para a ceia. Está isto certo? A congregação diz amém. E o restante foi deixado para o período da tribulação. Correto? Chorando e lamentando e rangendo os dentes. Essa é a igreja, não a noiva. A igreja é a virgem nécia. A noiva,
Aonde está ela, irmão Brana? 265. A noiva entrou. Há uma diferença entre a igreja e a noiva. Sim, Senhor. Entrou para a ceia das bodas. Veja, rapaz. O irmão Brana bate palmas, né? Os selos foram rompidos. Para quê? Na última era da igreja, para revelar estas verdades. Por quê? O Cordeiro rompeu os selos e os revelou para a sua igreja, a fim de recolher seus súditos para o seu reino, sua noiva. Vejam, ele quer trazer seus súditos para si agora. O que é isto? Do pó da terra, do fundo do mar, dos abismos, de toda parte, de todo lugar, das regiões das trevas, do paraíso, onde quer que eles possam estar. Ele chamará e eles responderão. Amém, amém. A congregação diz amém. Ele chamará e eles responderão. Ele vem para apanhar seus súditos. Ele revelou seus segredos e eles o reconhecerão. E por esse tempo, o tempo já não será mais. Qual é o tempo? O tempo quando a Virgem Nécia aparece. É o tempo do rapto, é o tempo da grande tribulação. O rapto para a noiva, a grande tribulação para as virgens nécias, para as nações, para o povo que negligenciou, para aqueles que foram inspirados por Satanás para rejeitar a redenção. E ele diz, então ele diz, e por esse tempo já não será mais, já se acabou, tem terminado, correto? Ele deixa o trono para ser um intercessor, né? Como um cordeiro imolado, para ser um leão. Ele deixa o trono de intercessor para ser um leão, rei, para fazer juízo ao mundo que tem rejeitado sua mensagem. Ele já não é um mediador. Quando o rapto acontecer, quando as virgens nécias forem manifestadas, quando a grande tribulação estiver sendo instalada aqui na terra, quando a noiva for raptada, aí ele diz, ele já não é mais um mediador. Veja, para trazer juízo ao mundo, ele deixa o trono para ser um intercessor, como um cordeiro imolado, para ser um leão, rei, para trazer juízo ao mundo, que tem rejeitado sua mensagem, tem rejeitado sua redenção. Ele já não é um mediador. Recordem do ensinamento do Antigo Testamento. Agora, enquanto nos apressamos, quando o sangue saía do propiciatório, o que acontecia? Tribunal. E quando o cordeiro imolado saiu da eternidade do trono do Pai e tomou seus direitos, foi então um tribunal. Então ele já não é um cordeiro, mas um leão. Quando estas coisas acontecerem, quando a igreja for raptada. Vamos ver se é isso? Vamos ver? Isso não é minha interpretação. Veja o irmão Brana falando. E tomou seus direitos. Então ele veio e tomou seus direitos. Foi então um tribunal. Então ele já não é um cordeiro, mas um leão, rei. E ele chama por quem? Por sua rainha, para vir se colocar ao seu lado. Quando é isso? Vamos mais um pouquinho, 272. Não sabeis vós que os santos hão de julgar a terra? Daniel disse, o julgamento foi estabelecido, os livros foram abertos, e milhões ministravam a ele, rei e rainha. Quando é isso? E então outro livro foi aberto. Qual é o livro da vida? Esse é para a igreja, e a rainha e o rei se puseram ali. Observe aqui, vem ele, deixa o trono como intercessor. Quando, irmão Brana? Ele vem aqui, deixa o trono como intercessor, como cordeiro imolado, para se tornar um leão, rei, para trazer a julgamento o mundo inteiro que lhe tem rejeitado, nosso Redentor. Porque então é rei sobre todos. Por quê? Por que ele é rei sobre todos? Ele tem o título da redenção, da propriedade de redenção. Tudo isso está em sua mão. Eu estou feliz por conhecê-lo, veio? Então, ele reclama a sua herança. Essa é a igreja, a noiva. Ele a reclama. O que faz? Ele liquida o seu contestador, Satanás. Ele o lança no lago de fogo para todos aqueles que foram inspirados por Satanás para rejeitar sua palavra de redenção. Ele é rei agora. Ainda há misericórdia sobre o trono, irmão. Ainda há misericórdia, 281. Ainda há misericórdia sobre o trono. Não vá você rejeitar sua oferta, vem? Os cavaleiros sabem exatamente quem são vocês. E agora, seu competidor, quem deu
a ele problema por 2000 anos, clamando: eu posso fazer com eles o que eu quiser. Satanás podia pensar assim: eu posso fazer com eles o que eu quiser, eu os tenho. Ele pode mesmo, ele pôde fazer conosco o que ele desejou, ele pôde nos levar a coisas erradas, a atitudes baixas, atitudes pecaminosas. Ele conseguiu fazer isto conosco, sim, mas e agora, Satanás? Veja só. E agora o seu competidor, dizendo: eu posso fazer com eles o que eu quiser, eu os tenho, eles são meus, eles perderam o título de volta. É verdade, nós perdemos o título de propriedade. Mas no 283, Mombrana diz: mas ele é o parente redentor. Ele disse que ele está aqui atrás, fazendo intercessões agora. Mas algum dia, ele disse: eu os colocarei na sepultura. Mas ele disse à igreja: eu te tirarei. O diabo disse: eu os colocarei na sepultura, eu vou matar eles. E ele disse, mas ele disse à igreja: eu tirarei para fora, vem, mas primeiro eu tenho que ser um intercessor. Agora ele se apresenta, sai da eternidade, além do trono do Pai, onde ele tem estado como intercessor. Agora ele vem para ser rei, para governar todas as nações com uma vara de ferro. O juízo está estabelecido. Irmão, nosso Redentor parente segura tudo isto. Está correto? Sim, Senhor. O que faz ele? Desafia o competidor Satanás. Eles são meus agora. Eu os tenho levantado da sepultura, eu os tenho levantado do adultério, do roubo, da mentira, da fornicação. Eu os tenho tirado do engano religioso. E ele toma. Eu os tenho levantado da sepultura, e ele toma todos os mentirosos, os pervertedores da palavra, e todos assim com Satanás, e os destrói no lago de fogo. Tudo está terminado agora. Lança-os no lago de fogo. Que coisa! Porque quando a revelação veio que o Cordeiro, o Redentor, nosso parente, tinha voltado do trono de mediação, tinha caminhado para tomar a sua possessão. Quando a revelação veio, logo o Cordeiro toma a sua noiva, rápido, para sempre estará ao seu lado. 310. Se você não tem se preparado ainda para encontrar o Cordeiro nos ares, e pelo poder que me foi conferido por minha comissão dada por Deus Todo-Poderoso e ministrada a mim por um anjo, uma coluna de fogo, eu te desafio no nome de Jesus Cristo. Não tente encontrá-lo unicamente como um membro de igreja, de uma loja religiosa, uma igreja desta terra. Não faça isso. Venha enquanto mediador, até onde eu saiba, diz o irmão Brana, e nós também, até onde eu saiba, continua sobre o trono, fazendo intercessões, porque haverá um dia quando você desejará vir e não haverá nenhum mediador. Pois se nós vemos a hora em que estamos vivendo na 7ª era da igreja, e os mistérios de Deus se tornado no que eles têm, como vindicado o Espírito de Deus, mostrando tudo que ele prometeu nos últimos dias, quanto tempo resta? Pecador amigo, venha enquanto ainda há tempo. Que você possa ser encontrado nesta hora por esta fonte de misericórdia, por este oceano de misericórdia, por esta graça abundante que ainda está estendida através da mensagem do 7º anjo, através da palavra de Deus. Ela está estendida a cada um de nós, e você pode tomar posse disto, você pode se agarrar a isto, você pode entrar nisto. Não deixa, irmão, irmã, nada te separar desta mensagem, porque a fé para o rapto está nas mensagens. Deus te abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não saiu, a intercessão não saiu do trono. Cristo, ele não saiu do trono. Ele sai como cordeiro para abrir os selos. Ele sai como cordeiro para reclamar sua possessão. Mas lembre-se, ele é onipresente. Ao mesmo tempo que ele está no trono intercedendo, ele vem e faz a reivindicação, tomando o livro.
e abrindo o livro para nós. Ao mesmo tempo, Ele é o Espírito Consolador, o Espírito Santo, que Ele tem vindo ao nosso encontro, não nos deixando órfãos. Ele é tudo em todos. Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, está intercedendo agora mesmo. Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Um oceano de misericórdia é Deus para mim. Nele está depositado toda a minha fé. Diante de tantos obstáculos e outras coisas ruins, este oceano de misericórdia me mantém em pé. Não fosse isso, coitado de mim, estaria perdido. Se ele levasse em conta o tempo dos pecados meus, não fosse ele, há muito eu tinha sido destruído. Mas envolvido estou no oceano do amor de Deus. Este oceano de misericórdia me faz cantar e transmitir o cheiro de entusiasmo para mais alguém. Neste oceano o mundo inteiro devia nadar, pois no oceano do amor de Deus as ricas bênçãos vêm. Não fosse isso, coitado de mim, estaria perdido. Se ele levasse em conta o tempo dos pecados meus, não fosse ele, há muito eu tinha sido destruído. Mas envolvido estou no oceano do amor de Deus. Mas envolvido estou no oceano do amor de Deus.